3 alimentos que você consome todos os dias podem estar abrindo portas para Satanás controlar sua mente e seu coração. Meus amados amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vós nesta jornada da fé. Somos constantemente chamados a refletir a luz de Deus em um mundo que já na escuridão, e uma das formas mais radiantes dessa luz se manifesta através da generosidade, do amor ao próximo, da mão estendida àquele que padece. A palavra de Deus é inequívoca ao nos conclamar a esta prática. O apóstolo Paulo nos instrui em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas, principalmente, aos domésticos da fé. E Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, versículos 15 a 17, é ainda mais direto ao nos advertir que a fé sem obras é morta, especialmente se vemos um irmão ou irmã necessitados e não lhes acudimos. O próprio apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 17, questiona: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Sim, o coração de Deus é um coração de compaixão transbordante, um amor que se deu de forma sacrificial na pessoa de Jesus Cristo. No entanto, meus irmãos, e é aqui que desejo concentrar vossa atenção e orações. A mesma palavra que nos conclama a generosidade limitada em seu espírito, também nos chama à sabedoria e ao discernimento em sua prática. O título que ecoa em nossos corações hoje é Deus te adverte. Estas 7 pessoas não merecem sua ajuda. Pode, à primeira vista, soar dissonante, talvez até mesmo contrário ao espírito do Evangelho que tanto prezamos. Poderia Deus, um manancial de toda misericórdia, realmente nos instruir a reter nossa ajuda? Permitam-me, com a humildade de um servo e a experiência de décadas, anunciando este Evangelho, lançar alguma luz sobre esta aparente contradição. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer vencer as armadilhas do inimigo. E não esqueça de se inscrever para mais revelações. As Escrituras nos ensinam que o corpo não é apenas matéria. Ele é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, somos lembrados: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês e que receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Essa afirmação vai muito além de uma doutrina sobre saúde. É uma verdade espiritual profunda que nos confronta com a realidade de que tudo o que fazemos com o nosso corpo, incluindo o que comemos, tem consequências eternas. O problema não é simplesmente o alimento, mas o vínculo invisível que pode ser criado entre uma necessidade física e uma opressão espiritual. Ao longo da Bíblia, vemos como o inimigo manipula o material para alcançar efeitos espirituais. Foi com o fruto que ele seduziu Eva. Não foi uma espada, não foi uma ameaça direta, foi algo aparentemente natural, desejável aos olhos e bom para comer. Gênesis 3, versículo 6, diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Desde aquele momento, a humanidade aprendeu que o alimento não é apenas sustento, ele também pode ser um instrumento de queda e continua sendo hoje. Quando Satanás usa comida, não é apenas para destruir corpos, mas para nublar a alma, adormecer o espírito e, acima de tudo, afastar o crente do controle de Deus. Quando analisamos o que acontece no mundo moderno, é evidente que vivemos sob um bombardeio constante de mensagens que exaltam o prazer imediato. Nos ensinam a comer por ansiedade, por impulso, por hábito. Não comemos para viver, vivemos para comer. E no meio dessa desordem,
se esconde uma armadilha espiritual sutil, mas perigosa. Muitos não compreendem que o apetite mal direcionado é um dos meios mais antigos e eficazes que o inimigo tem usado para romper a comunhão entre Deus e o homem. Em Filipenses 3, versículos 18 e 19, Paulo adverte com lágrimas nos olhos: pois muitos andam por aí, dos quais muitas vezes falei e agora falo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua vergonha. Eles só pensam nas coisas terrenas. Este trecho não se refere a pessoas afastadas da fé, mas àqueles que, tendo conhecido a verdade, acabaram servindo aos seus impulsos em vez de se submeterem à direção do Espírito. O problema com esses hábitos, aparentemente pequenos, é que eles abrem portas. Você começa comendo por ansiedade e termina justificando a falta de domínio próprio em outras áreas, perde clareza espiritual, deixa de discernir a voz de Deus e, sem perceber, se torna cada vez mais fraco diante das tentações. É uma progressão lenta, mas eficaz. Como o povo de Israel no deserto, que após ser liberto por mão poderosa, começou a reclamar da comida. Em Números 11, versículos 4 a 6, está registrado: o povo estrangeiro que se misturou com eles teve um desejo ardente, e os filhos de Israel também voltaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, a nossa alma está seca, pois nada vemos senão este maná. O impressionante desse trecho é que o povo desprezou o alimento divino porque seu paladar havia sido formado na escravidão. Seu apetite não havia sido redimido e, por isso, desejavam voltar ao Egito. Não foi a fome física que os prendeu. Foi o desejo mal direcionado. Hoje, acontece o mesmo. Há cristãos que foram libertos pelo sangue de Cristo, mas continuam presos a costumes alimentares que não apenas prejudicam sua saúde, mas os mantêm escravos no espírito. Não conseguem jejuar, porque seu corpo foi treinado para exigir satisfação imediata. Não conseguem ouvir a Deus com clareza, porque a névoa mental, causada por seus hábitos, obscureceu sua percepção. Não conseguem dizer não, porque perderam o controle sobre seu próprio corpo. E isso, espiritualmente falando, é uma forma de escravidão. Romanos 6, versículo 16, deixa claro: não sabem que, quando se entregam a alguém para obedecê-lo como escravos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Esta mensagem não é sobre legalismo. Não se trata de impor regras dietéticas ou substituir a graça por uma lista de proibições. É um chamado urgente para despertar espiritualmente, para ver com os olhos do Espírito que o mundo normalizou. Porque por trás de muitos hábitos, há fortalezas invisíveis. Há alimentos que não são apenas alimentos, são correntes disfarçadas. E você não saberá disso até começar a observar o que acontece em você cada vez que decide romper com um desses padrões. É difícil abandonar certo produto? Você sente ansiedade quando não o consome? Perde a paz se ele falta? Esses são sinais claros de que você não está no domínio, mas sob domínio. Gostou da mensagem? Curta agora, comente amém e inscreva-se. Fique até o final para uma surpresa que vai abençoar sua vida. O inimigo conhece essa fraqueza. Por isso, transformou a indústria alimentícia em um campo de batalha espiritual. Não é coincidência que muitos dos produtos que consumimos hoje sejam projetados para provocar dependência, alterar os químicos cerebrais e nos manter em um estado de dependência contínua, não apenas física, mas emocional e espiritual. Satanás não precisa usar uma possessão demoníaca
quando pode te controlar com o simples hábito que você mesmo escolheu. Ele não precisa gritar no seu ouvido se pode atordoar sua alma com o rugido silencioso do excesso. E o mais alarmante é que muitos crentes não veem isso como um terreno espiritual, quando, na verdade, é. Em Provérbios 23, versículos 20 e 21, encontramos uma advertência clara. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão empobrecerão, e o sono fará vestir andrajos. Esse empobrecimento não é apenas financeiro, é espiritual. É um empobrecimento de visão, de sensibilidade, de poder espiritual. Jesus mesmo, antes de iniciar seu ministério, enfrentou essa batalha no deserto. O inimigo tentou primeiro com pão, não com fama, não com poder, mas com alimento, porque sabia que se conseguisse fazer Jesus usar seu poder para satisfazer sua fome, teria quebrado sua dependência do Pai. Mas Jesus respondeu com palavras eternas. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Essa declaração não é apenas um princípio, é uma estratégia espiritual. Quando você entende que o que realmente te alimenta não é o pão, mas a palavra, começa a tomar decisões a partir de um lugar de liberdade, não de compulsão. Há momentos em que Deus te chama para jejuar, para te negar, para discernir o que você consome, não porque quer te castigar, mas porque deseja te libertar. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito, e como todo fruto, exige cultivo, intencionalidade e perseverança. Gálatas 5, versículos 22 e 23, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando você pratica o domínio sobre seu corpo, algo começa a mudar dentro de você. Seu discernimento se aguça, sua sensibilidade espiritual se eleva, sua mente se clareia, suas orações se intensificam. É como se um véu se rasgasse e você começa a ver com mais nitidez o que antes passava despercebido. Essa clareza é um presente de Deus, mas vem após o sacrifício. Muitas pessoas que começam a mudar seus hábitos alimentares relatam não apenas melhorias físicas, mas também espirituais. Sentem-se mais próximas de Deus, conseguem orar com maior concentração, têm sonhos mais claros, ouvem com mais facilidade a voz do Espírito. E não é mágica, é o fruto de uma obediência concreta. Em Isaías 58, versículo 6, Deus fala sobre o jejum que ele escolheu. Não é este o jejum que escolhi: soltar as cadeias da injustiça, desatar os jugos da opressão, deixar livres os oprimidos e romper todo jugo? Em outras palavras, há correntes que só se quebram quando o corpo se submete, quando o apetite se rende, quando o coração busca a Deus acima do prazer. Esse primeiro passo não é fácil. Implica observar com honestidade, reconhecer quais alimentos têm poder sobre você, admitir que há hábitos que você justificou por anos. Mas é exatamente nesse ato de sinceridade que a verdadeira liberdade começa, porque o que não é nomeado não é vencido, e o que é justificado não é transformado. Jesus veio para libertar os cativos, e isso inclui aqueles que estão cativos de si mesmos. Não podemos falar de santidade sem falar de disciplina. Não podemos clamar por avivamento enquanto continuamos alimentando fortalezas espirituais com nossas decisões diárias. Ei, você está pronto para mudar sua vida? Deixe um like, comente "Quero liberdade" e se inscreva para não perder o final impactante. Hoje é um dia de decisão. Talvez você tenha sentido que sua vida espiritual está estagnada, que sua mente está nublada, que suas orações não fluem. Talvez
a resposta não esteja em fazer mais, mas em soltar o que te prende. Pode ser que a liberdade que você busca não esteja em adicionar mais coisas, mas em parar de consumir o que o inimigo tem usado para te deter. Isso não é sobre medo, é sobre revelação. Porque quando você vê a verdade, pode agir em fé. Jesus disse em João 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade começa com o que você tem na mão, com o que decide todos os dias, com o que entra pela sua boca e acaba afetando o seu espírito. Você não está sozinho nessa luta. Deus te deu seu espírito para te guiar. Ele te deu sua palavra para iluminar seu caminho e te deu a capacidade de decidir, de se render, de começar de novo. O que você come pode ser uma oferta ou uma corrente. Você escolhe. Mas lembre-se, quando seu corpo se alinha com a vontade de Deus, sua alma floresce e seu espírito se eleva, e é aí, nessa harmonia santa, que a verdadeira transformação começa. Você está disposto a olhar além do prato e discernir o que está por trás? Porque por trás do físico há uma guerra, e hoje você é chamado a vencê-la. Nem tudo que é doce vem de Deus. Às vezes, o que parece prazeroso e seguro é, na verdade, uma armadilha cuidadosamente projetada para enfraquecer sua vontade e submeter sua mente. O açúcar, em sua forma moderna, passou de ser um ingrediente a se tornar uma ferramenta de escravidão silenciosa. Está em todos os lugares, disfarçado em rótulos, camuflado em produtos do dia a dia, presente até onde menos esperamos. Não apenas modifica o corpo, altera a mente e, com ela, sua capacidade de ouvir a voz de Deus com clareza. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, a Escritura afirma: "Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio." O domínio próprio não é um luxo, é uma marca do Espírito Santo, mas esse fruto não pode florescer em um corpo governado por impulsos que surgem de uma adição cuidadosamente normalizada. A doçura da tentação não começou na indústria moderna. Desde tempos antigos, o homem busca satisfazer seus desejos através do que agrada ao paladar. Mas, quando esse desejo se torna necessidade, já não há liberdade. E onde não há liberdade, há terreno fértil para o inimigo. Jesus ensinou que ninguém pode servir a dois senhores, e embora, em seu contexto, ele falasse de riquezas, o princípio se estende a qualquer coisa que governa o coração. Se seu corpo clama por açúcar todos os dias e sua mente se nubla quando não o obtém, você está diante de um conflito espiritual disfarçado de costume diário. Você não pode declarar liberdade em Cristo enquanto está preso por correntes que você mesmo alimenta com cada decisão. O açúcar age no cérebro de maneira semelhante a certas drogas. Ele libera dopamina, te faz sentir prazer momentâneo e depois exige mais. Isso não é apenas uma reação química, é uma manipulação do sistema que Deus projetou para o equilíbrio. Quando o design divino é manipulado, o resultado é desordem. E onde há desordem, a presença de Deus não se manifesta em plenitude. 1 Coríntios 14, versículo 33, nos lembra: "Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz." Uma mente confusa, ansiosa, emocionalmente alterada pelo que consome, não pode caminhar nessa paz. E sem paz, perde-se a clareza para tomar decisões espirituais. O açúcar não entra apenas pela boca. Ele sobe a mente e bloqueia os canais de sensibilidade que o Espírito Santo usa para falar. A gula tem sido mencionada na palavra como uma forma de idolatria. O açúcar, embora pareça inocente, foi exaltado como um ídolo cultural. É celebrado, recompensado, consumido em excesso sem consciência. Mas por trás dessa cultura, há uma estrutura espiritual
que opera sob o princípio da prisão emocional. O inimigo não precisa te atacar com coisas óbvias, quando pode te envolver com coisas aceitas. A doçura do açúcar encobre seu verdadeiro propósito: desviar o coração do homem para o prazer imediato e afastá-lo do autocontrole que é essencial para viver segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 13, diz: Pois se vocês viverem segundo a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as obras da carne, viverão. Antes de tudo, clique no like se você crê no poder de Deus, comente "Glória a Deus" e se inscreva. Tem uma revelação incrível no final. Viver segundo a carne nem sempre significa atos escandalosos. Às vezes, significa não conseguir se negar a mais uma colherada. Muitos oram por direção divina, mas não conseguem ouvir. Pedem sabedoria, mas sua mente não tem descanso. Jejuam, mas quebram o jejum por um desejo que não conseguem resistir. Isso não é uma questão menor. É uma porta aberta que enfraquece o espírito a partir do invisível. Quando Jesus falou sobre o jejum, não o fez como uma sugestão, mas como uma prática esperada. Em Mateus 6, versículo 16, ele diz: quando jejuarem. Ele não disse se, disse quando. Mas como alguém pode jejuar com propósito se seu sistema está condicionado a colapsar na ausência de açúcar? A resistência espiritual é construída no corpo também. Um corpo governado pela necessidade constante de doçura dificilmente se submete aos processos do espírito. O açúcar substituiu o pão como símbolo cultural de sustento. Não é por acaso que o doce se tornou símbolo de celebração, consolo e recompensa. Mas o consolo deve vir do Espírito Santo. A recompensa vem de Deus. O açúcar usurpou esse lugar. Por isso, quando o corpo é privado desse estímulo, muitas pessoas experimentam sintomas de abstinência que não são apenas físicos, são sintomas espirituais. Irritação, tristeza, confusão. Não é simplesmente falta de glicose, é a manifestação de uma prisão que criou raízes profundas. E toda raiz que não foi plantada pelo Pai deve ser arrancada. Mateus 15, versículo 13, expressa isso claramente. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nos tempos antigos, o povo de Deus era instruído sobre o que devia ou não comer, não como uma imposição arbitrária, mas como um ato de consagração. Hoje, embora não vivamos mais sob a lei mosaica, o princípio de santidade permanece válido. Deus continua chamando o seu povo a distinguir entre o que edifica e o que destrói. O corpo, como templo do Espírito, deve ser mantido em estado de alerta, de vigilância, não sob o controle de substâncias que entorpecem e embotam o julgamento. Em 1 Pedro 5, versículo 8, somos exortados: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. A sobriedade espiritual também inclui a sobriedade física. Não se pode vigiar com eficácia se o corpo está submetido a um regime de dependência. O inimigo não age apenas no plano espiritual. Ele infiltra sistemas, hábitos, modelos culturais. A indústria do açúcar criou uma dependência global, que é reforçada por marketing emocional, manipulação informativa e acesso desenfreado. Não se trata de uma conspiração alimentar, mas de uma estratégia de distração espiritual. O que te controla te limita, e o que te limita impede que você desenvolva seu potencial em Deus. O povo de Deus foi chamado à liberdade, mas muitos vivem em escravidão diária sem perceber. Em Gálatas 5, versículo 1, está declarado: permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Esse jugo pode assumir muitas formas. Às vezes, toma a forma do que adoça seu café. Essa doçura é ilusória. Produz um prazer efêmero
que não preenche o vazio interior. Somente o Espírito Santo pode trazer plenitude, somente a palavra pode dar saciedade. O açúcar cria a ilusão de satisfação, mas exige cada vez mais. E nesse ciclo, a alma se cansa, o corpo se esgota, o espírito adormece. Jesus disse em João 6, versículo 35: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essa promessa não é apenas teológica, é prática. Significa que nossa satisfação mais profunda não virá do que consumimos fisicamente, mas da comunhão com Cristo. Quando você substitui o eterno pelo temporal, sempre estará buscando algo mais. Mas, quando a alma é alimentada corretamente, o corpo deixa de exigir o que não precisa. Não podemos pregar liberdade enquanto toleramos hábitos que nos mantêm em prisão. Não podemos falar de guerra espiritual enquanto servimos ao estômago. Não podemos dizer que Cristo reina em nossas vidas enquanto o açúcar toma decisões por nós. A luta contra esse tipo de escravidão não é com força humana, mas com armas espirituais. Segundo Coríntios 10, versículos 4 e 5 confirma: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derribando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esses pensamentos incluem os impulsos, os desejos, as justificativas. Tudo deve ser levado à obediência, até mesmo o que você come. Não se trata de demonizar o ingrediente, mas de discernir quando algo tomou o lugar que pertence somente a Deus. Se você não consegue largar, não está controlando, está sendo controlado. E tudo que te controla te impede de caminhar na plenitude do Espírito. Efésios 5, versículo 18 diz: Não vos embriagueis com vinho, que leva ao desenfreio, mas enchei-vos do Espírito. Esse princípio de plenitude espiritual implica esvaziar-se de tudo que embota a mente, enfraquece o corpo e entorpece a alma. O açúcar embriagou gerações, substituiu a alegria do espírito por um estímulo químico, e essa substituição não pode continuar se desejamos caminhar com poder. Quer ouvir a verdade que liberta? Curta, comente para apoiar, inscreva-se e fique até o fim para um segredo que vai mudar tudo. O corpo precisa de alimento, mas nem toda necessidade é legítima quando foi manipulada pelo inimigo. A fome do espírito é prioritária. Mateus 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não se trata de ter fome de doçura, mas de justiça. Não se trata de saciar a ansiedade, mas de alimentar o espírito. Quando você ordena suas prioridades, o que antes te dominava perde poder. A verdadeira doçura não está em uma substância, mas na presença de Deus. Salmo 119, versículo 103, declara: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Essa é a doçura que fortalece, essa é a doçura que liberta. Nessa batalha, não se trata de força de vontade, mas de rendição. A vontade humana pode falhar, o espírito não. Por isso, o primeiro passo não é abandonar o açúcar, é entregar a Deus o lugar que o açúcar ocupou, é reconhecer a prisão, confessar a dependência e pedir ajuda. Deus honra o coração contrito, Ele não despreza a fraqueza, Ele a transforma. E nesse processo, o corpo se alinha, a mente se clareia, o espírito se eleva. Provérbios 3, versículos 5 e 6 instruem: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Inclua o caminho da sua alimentação, inclua o que você consome, porque cada decisão é uma semente que produz fruto espiritual.
Quando o povo de Deus decide consagrar até mesmo o mínimo à sua vontade, os céus se abrem. A obediência no pequeno precede a revelação no grande. O inimigo sabe disso. Por isso luta para te manter distraído com o trivial. Mas o Espírito Santo te chama para despertar, para discernir, para agir. O doce nem sempre é bom. O agradável nem sempre é correto. Somente o que vem de Deus traz liberdade. E a liberdade não tem sabor, tem poder. Hoje é o momento de decidir quem governa seu corpo, o hábito ou o espírito. Porque você não pode servir a ambos, e apenas um deles conduz à vida. O que o mundo normalizou como uma escolha sem importância, a palavra de Deus revela como uma armadilha com consequências espirituais profundas. Em meio a uma cultura que celebra a liberdade de consumo sem discernimento, surgiu um sistema alimentar que não apenas afeta o corpo, mas contamina a alma. A realidade que muitos preferem ignorar é que existem alimentos, direta ou simbolicamente, associados a práticas espirituais contrárias a Deus. Por trás de certos produtos, não há apenas uma fábrica ou uma marca, há pactos, rituais, intenções ocultas. Em 1 Coríntios 10, versículo 20, o apóstolo Paulo adverte com clareza: Antes, digo que o que os gentios sacrificam, sacrificam a demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Essa advertência não foi dirigida a pagãos, mas a crentes que esqueceram que até mesmo o que se consome deve ser discernido espiritualmente. Quando a Escritura fala de carne sacrificada a ídolos, não o faz apenas de uma perspectiva cerimonial, mas de um princípio eterno. O que foi consagrado a outros deuses carrega uma influência espiritual. Esse princípio permanece válido. Não se trata do ato visível, mas do pano de fundo. Em muitas culturas, a produção de certos alimentos está impregnada de simbolismos religiosos, invocações e filosofias que se opõem diretamente à verdade de Cristo. Não é necessário participar ativamente desses ritos para estar em risco. Basta ignorar sua existência e consumir sem discernimento. O inimigo trabalha nas sombras, sabendo que a ignorância é um terreno fértil para a opressão. Oséias 4, versículo 6, diz com contundência: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando alguém consome algo que foi espiritualmente contaminado, mesmo que não perceba imediatamente, seu espírito pode ser afetado. Há alimentos que abrem portas porque foram oferecidos com intenções ocultas. Alguns produtos carregam símbolos, nomes ou slogans que glorificam outras entidades e, mesmo assim, são recebidos com leviandade. O discernimento enfraqueceu porque a fome por comodidade superou o desejo de santidade. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, Paulo pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Esse chamado à separação não é fanatismo, é proteção. Deus não divide seu templo com nada impuro. Os alimentos que foram dedicados a práticas pagãs ou produzidos sob princípios espiritualmente impuros não representam apenas uma contaminação externa. São veículos de influência espiritual que podem interferir na clareza, na paz e na sensibilidade que o crente precisa para caminhar segundo o Espírito. No livro de Daniel, o jovem profeta recusou comer os manjares do rei da Babilônia, não por uma questão cultural, mas espiritual. Daniel 1, versículo 8, diz: Resolveu Daniel no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel entendia que o que estava em seu prato podia comprometer sua comunhão com Deus. Sua decisão não foi legalismo, foi revelação. Foi uma expressão de fidelidade em um ambiente carregado de idolatria. Esta geração
perdeu esse nível de sensibilidade. As linhas entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano, foram apagadas. Consome-se sem perguntar, sem orar, sem discernir. Tudo é justificado sob a bandeira da graça, sem entender que a graça não anula a necessidade de santificação. Hebreus 12, versículo 14, nos lembra que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E a santidade não se limita ao que se diz ou faz, inclui também o que se permite entrar no corpo e na alma. A influência espiritual nem sempre é evidente. Muitas vezes, age lentamente, nublando a mente, apagando o discernimento, enfraquecendo a fé. E quando o crente percebe, já está preso em uma dinâmica que só pode ser quebrada com obediência radical. A Bíblia ensina que somos responsáveis por examinar todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22, Paulo exorta: examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Essa exortação não se limita a doutrinas ou ensinamentos, estende-se a tudo que interage com o crente. Vivemos em um tempo em que o mal se disfarça de progresso, de tendência, de multiculturalismo. Mas o que Deus chama de profano não pode ser aceito como normal, só porque é comum. A santidade continua sendo a norma, a separação continua sendo o chamado, e nessa separação está a proteção da alma. Deus não é alheio ao que acontece na terra. Ele vê cada detalhe, cada sistema, cada intenção, e deu ao seu povo a capacidade de discernir se estiverem dispostos a buscar seu conselho. Em Provérbios 3, versículo 6, somos instruídos: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso inclui reconhecê-lo no que consumimos, no que aceitamos, no que levamos à nossa mesa. O inimigo sofisticou seus métodos, mas seu objetivo permanece o mesmo: infiltrar, contaminar, desviar. Ele não o faz com gritos ou espetáculos. Ele o faz com sutileza. Introduz conceitos espirituais disfarçados de tradição cultural. Usa palavras suaves para esconder intenções obscuras. Aproveita-se da indiferença e do descuido. Mas a palavra de Deus nos equipa para ver além do visível. Quando o apóstolo Paulo abordou esse tema com a igreja em Corinto, ele o fez com uma clareza que não deixa espaço para ambiguidades. Em 1 Coríntios 10, versículo 21, ele afirma: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Essa declaração evidencia que nem todo alimento é neutro. Há mesas espirituais que se estendem no invisível, e quando o crente participa sem discernimento, ele se une a pactos que desconhece. Não basta orar pela comida se o coração não está disposto a obedecer ao que o Espírito revela. A oração deve ser acompanhada de obediência e vigilância. Caso contrário, torna-se um ritual vazio que não protege nem transforma. O chamado não é ao medo, mas à consciência. Deus não deseja que seu povo viva em paranoia, mas em sabedoria. E a sabedoria começa com o temor de Deus. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é inteligência. Esse temor não paralisa, desperta, não oprime, liberta. Porque quando se teme a Deus, deixa-se de temer o engano. Quando se caminha na luz, as trevas não podem governar. E quando o crente entende que cada decisão tem um peso eterno, começa a viver com intenção, com pureza, com discernimento. O ato de se alimentar é mais que uma necessidade biológica, é uma expressão do que se honra, do que se permite, do que se aceita como parte de si mesmo. Por isso, o inimigo transformou essa área em um campo estratégico. Ele não precisa mudar sua doutrina, se pode infiltrar sua mesa,
Não precisa alterar sua fé se consegue adormecer seu discernimento. Mas Deus está chamando o seu povo a despertar, a examinar, a separar. Em Levítico 20, versículo 26, o Senhor declara: Sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Essa separação continua válida. Não é uma separação física, mas espiritual. Não é uma rejeição do mundo, mas um compromisso com a verdade. Há alimentos que não apenas nutrem o corpo, mas contaminam o espírito, não por sua composição química, mas por sua origem espiritual. O crente deve aprender a discernir além do evidente. Não se trata de cair em legalismos, mas de abraçar uma vida de consagração. Porque o que começa como uma decisão trivial pode se tornar um canal de influência que enfraquece lentamente a vida espiritual. E, em tempos em que a batalha espiritual se intensifica, não há espaço para negligência. O apóstolo Pedro expressou isso com urgência em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. A santidade inclui a maneira como nos relacionamos com o que consumimos. Inclui o reconhecimento de que nossa vida está consagrada, do invisível ao visível. E se fomos chamados a ser templo, devemos cuidar do que entra nesse templo. Nem tudo que é legal é lícito, nem tudo que é comum é correto. 1 Coríntios 6, versículo 12, reafirma: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Essa é a chave. Não ser dominado, não ser influenciado pelo oculto, não permitir que o que foi oferecido a outros deuses tenha lugar na vida de um filho de Deus. A obediência nessa área pode parecer pequena, mas produz frutos imensos. O discernimento cresce, a clareza se multiplica, a sensibilidade ao espírito se aguça, porque Deus honra aqueles que o honram. E quando o crente decide render até mesmo o que come, está dizendo com sua vida: Tu governas tudo, Senhor. Nada está fora do teu senhorio. Essa rendição é a base da autoridade espiritual. Não se pode repreender o inimigo enquanto se participa de suas mesas. Não se pode caminhar em santidade enquanto se permite a contaminação disfarçada. Mas, quando se escolhe a pureza, acessam-se níveis mais profundos de comunhão com Deus. O que está em jogo não é uma dieta, é a santidade, é a obediência, é a presença de Deus se manifestando com poder em cada área da vida. E essa manifestação começa quando se leva a sério o que o mundo trata com leviandade. O alimento é uma linguagem. Diz algo sobre quem governa, sobre o que se valoriza, sobre a quem se honra. E somente um é digno de receber essa honra. Seu nome é santo. Seu nome é Cristo. E tudo o que se faz, até mesmo o que se come ou bebe, deve ser feito para a glória do seu nome. 1 Coríntios 10, versículo 31 afirma: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Há um pecado que raramente é pregado, que quase nunca é mencionado em conversas espirituais, mas que se infiltrou sorrateiramente na vida de muitos crentes. É discreto, mas constante, esconde-se nos hábitos diários, no que parece inofensivo, no que todos fazem sem questionar. A gula não é apenas uma questão de quantidade, é um desordenamento da alma, é a expressão de um corpo que deixou de obedecer ao Espírito, é a manifestação de um coração que aprendeu a preencher vazios com comida em vez de buscar a plenitude em Deus. Filipenses 3, versículo 19, define com clareza: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua vergonha.
eles só pensam nas coisas terrenas. Esse tipo de pecado foi normalizado por uma cultura que glorifica o excesso. Comemos mais do que o necessário, com mais frequência do que o necessário, por razões que não têm relação com o sustento. E nesse ciclo, o espiritual se enfraquece. Não é por acaso que em muitos momentos bíblicos cruciais, a disciplina do jejum aparece como resposta ao caos interior, porque onde o corpo governa, o espírito adormece, onde a carne dirige, a comunhão se rompe, e quando o apetite se torna o mestre, a vontade já não responde ao Espírito Santo, mas ao desejo imediato. A gula é mais que um costume, é um sinal de que o domínio próprio foi cedido. Gálatas 5, versículo 22, aponta o domínio próprio como um fruto do Espírito, não como uma qualidade natural. Não se trata apenas de força de vontade, mas de uma evidência tangível de que Deus está reinando dentro de você. Quando uma pessoa não consegue parar, ela não está sendo governada pelo Espírito, está sendo arrastada por um impulso que, embora disfarçado de necessidade biológica, tem raízes mais profundas. A Escritura não minimiza o pecado da gula. De fato, o coloca no mesmo nível de outros comportamentos que prejudicam a alma e apagam a voz de Deus na consciência do crente. No Antigo Testamento, o povo de Israel caiu várias vezes por seguir seus desejos mais básicos. Números 11 relata como eles desejaram comida a ponto de provocar a ira de Deus. Não era fome verdadeira, era insatisfação espiritual, expressa através do apetite, aquela queixa constante, aquele desejo de voltar ao Egito apenas por seus alimentos, revelava falta de transformação em seu interior. Apesar de terem saído fisicamente da escravidão, seu coração continuava escravizado aos prazeres do passado. O mesmo acontece hoje. Muitos foram libertos, mas sua relação com a comida reflete uma escravidão interior que ainda não foi quebrada. A gula não se limita a um excesso ocasional, é uma atitude persistente da alma que busca consolo, escape ou recompensa através da comida. Quando o alimento deixa de ser sustento e se torna refúgio, ele já usurpou um lugar que pertence somente a Deus. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa declaração não é poética, é uma direção clara. Quando em meio à ansiedade, à tristeza ou à celebração, se recorre primeiro ao prato e não à presença, houve um deslocamento espiritual. Não se trata de condenar o ato de comer. Deus instituiu o alimento como parte de sua provisão. Em Gênesis, ele dá ao homem os frutos da terra. No deserto, proveu maná. No ministério de Jesus, o pão é multiplicado e compartilhado. Mas, em todos esses exemplos, o alimento nunca ocupou o centro. Era o meio, não o fim, era a expressão de cuidado, não o objeto de adoração. Na gula, o criado se torna ídolo, e esse ídolo exige cada vez mais, consome sem saciar, promete alívio, mas entrega peso. A relação desordenada com a comida afeta mais que o corpo, ela entorpece a oração, enfraquece a disciplina, inibe o desejo de buscar a Deus, a pesadez do corpo se traduz em sonolência espiritual. Jesus mesmo advertiu sobre isso em Lucas 21, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a gula, a embriaguez e as preocupações desta vida, e aquele dia vos sobrevenha de repente. A advertência não era apenas física, era profética. Há um peso que impede estar preparado. Há uma saturação que apaga a expectativa. O excesso pode parecer insignificante, mas, no espiritual, é um obstáculo que impede discernir os tempos de Deus. O inimigo nem sempre precisa usar grandes pecados visíveis para fazer os crentes caírem. Basta mantê-los adormecidos, pesados, confortáveis em sua carne. A gula
não apenas afeta a saúde, enfraquece a autoridade. Um crente que não consegue dizer não ao prato dificilmente resistirá a tentações mais sutis. A força espiritual é edificada também na obediência diária, na capacidade de se negar a si mesmo. Jesus disse em Mateus 16, versículo 24: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo começa com o que parece mais básico. Se não há vitória aí, não haverá conquista em outras áreas. O apetite descontrolado é uma forma de desordem interna, e Deus é Deus de ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40, ensina: Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Essa ordem não se refere apenas ao culto, mas à vida mesma. Onde há desordem, o inimigo tem acesso. A gula, ao romper essa ordem, abre portas que afetam a saúde, a mente e a sensibilidade espiritual. Torna-se um ciclo. O excesso produz culpa. A culpa enfraquece a oração. A fraqueza espiritual leva a mais excesso. É um círculo vicioso que só pode ser quebrado com uma decisão consciente de render essa área a Deus. A transformação não ocorre por determinação humana. Não basta fazer dietas ou mudar rotinas. A raiz da gula está no coração, e somente o Espírito Santo pode operar nesse nível. Em Ezequiel 36, versículo 26, Deus promete: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Esse novo coração tem novos desejos, novas prioridades, nova sensibilidade. Somente quando se recebe essa transformação interna, o apetite se submete ao governo do Espírito e deixa de ser um mestre cruel. Deus chama seus filhos a viverem com consciência, com domínio, com clareza, não para impor uma vida rígida, mas para proteger a comunhão. O pecado da gula se escondeu sob o disfarce da normalidade, mas a normalidade do mundo não é o padrão do reino. Romanos 12, versículo 2 declara: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação inclui, como você vê, o corpo, como vive o alimento, como administra o desejo. O chamado é para voltar ao design original. Um corpo governado pelo Espírito, não pela carne. Um estilo de vida onde o alimento é uma bênção, não uma corrente. Uma consciência onde cada decisão se alinha com a vontade de Deus, não para ganhar méritos, mas para viver livre. João 8, versículo 36, diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade inclui a área dos hábitos, inclui o ato cotidiano de comer, porque ali também se reflete quem governa. O corpo é templo, e como templo deve ser cuidado, purificado, consagrado. Em 2 Crônicas 29, Ezequias restaura o templo físico de Israel, removendo tudo que o contaminava, limpando suas câmaras, restaurando seu propósito. Hoje o Espírito Santo deseja fazer o mesmo em cada vida, restaurar o corpo como morada digna, como instrumento útil, como reflexo da glória de Deus. Essa restauração começa com a rendição, com a disposição de dizer: Senhor, até no que como, quero te honrar. Quando o alimento ocupa seu lugar correto, abre-se espaço para a comunhão. Quando o apetite é governado, a alma ouve com mais clareza. Quando a gula é derrubada, o poder espiritual se levanta. A vitória não está em comer menos, mas em viver sob a guia do Espírito. Não se trata de contar calorias, mas de render o coração. Porque onde há rendição, há transformação. E, onde há transformação, há glória. O inimigo treme diante de um crente que domina seu corpo, porque esse crente não se move por impulsos, mas por direção. Não responde ao desejo, mas à palavra. E essa vida tem autoridade,
tem poder, tem impacto. Essa vida não é dominada pelo prato, mas pelo Espírito. Não vive apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Nos tempos bíblicos, o ato de comer não era apenas uma necessidade, era também um ato espiritual, carregado de significado. Entendia-se que o que entrava no corpo podia afetar a comunhão com Deus, não apenas por sua natureza física, mas por sua procedência espiritual. Essa realidade não mudou. Hoje, mais do que nunca, é vital discernir o que consumimos, não apenas por razões de saúde, mas porque por trás de certos alimentos pode haver uma consagração invisível a forças que não provêm de Deus. Em 1 Coríntios 10, versículos 19 e 20, Paulo deixa uma advertência que ressoa com força. Que digo, pois? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que o que os gentios sacrificam, sacrificam a demônios, e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Embora hoje não vejamos altares públicos onde se oferecem sacrifícios, como na antiguidade, a consagração ainda está presente, disfarçada sob ritos modernos, nomes comerciais, símbolos culturais ou práticas religiosas importadas. Alguns alimentos, produtos ou marcas estão marcados por fundamentos espirituais contrários ao reino de Deus e, embora não participemos ativamente de sua elaboração, ao consumi-los sem discernimento, nos tornamos partícipes de seu propósito oculto. Essa participação não é visível ao olho natural, mas tem repercussões no espiritual. Trata-se de portas que se abrem, acessos que se cedem, comunhões que se estabelecem sem que a maioria perceba. Por isso, Paulo acrescenta no versículo seguinte, 1 Coríntios 10, versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A mesa não é apenas um espaço físico, representa pacto, representa comunhão. O que se come em uma mesa espiritual estabelece um vínculo, define uma lealdade. E quando se participa sem consciência, perde-se autoridade. O inimigo não precisa estabelecer contato direto se consegue se infiltrar no ato cotidiano de se alimentar. Na antiguidade, o povo de Deus era constantemente advertido contra a contaminação ritual. Em muitos casos, essa advertência tinha a ver com alimentos que haviam sido oferecidos a ídolos ou preparados sob normas religiosas alheias à lei de Deus. O princípio permanece válido. O que foi consagrado ao profano contamina o que é santo. A estratégia do adversário foi sofisticada. Ele já não busca impor a idolatria abertamente, mas normalizá-la sutilmente. Ele o faz através de produtos que se apresentam como inofensivos, mas que foram elaborados sob invocações, práticas culturais ocultas ou fundamentos espirituais distorcidos. Embora muitos não percebam, seu efeito pode se manifestar em forma de confusão espiritual, perda de sensibilidade, sequidão na oração ou interrupções na paz interior. Não se trata de superstição, mas de uma realidade espiritual que a palavra nos ensina a considerar. O chamado não é para viver com medo, mas com discernimento. Deus não deseja que caminhemos na ignorância, mas na sabedoria. Efésios 5, versículos 15 a 17 declara: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não vos torneis insensatos, mas compreendei qual é a vontade do Senhor. Essa prudência também se aplica ao que consumimos, porque até mesmo o que parece cotidiano pode ter implicações eternas. O que entra no corpo afeta mais do que se imagina. E se o corpo é templo do Espírito Santo, tudo o que o toca deve ser examinado, rendido e purificado sob a luz da verdade. Porque quem participa da mesa do Senhor
não pode sentar-se, ainda que inconscientemente, em mesas alheias ao seu reino. O corpo que Deus te deu não é uma casualidade nem um acidente. É um design divino, criado com propósito, consagrado como templo e chamado a refletir a glória do Criador em cada uma de suas funções. A maneira como ele é cuidado, alimentado e governado é parte essencial da obediência espiritual. Não se pode buscar a plenitude da vida cristã enquanto o corpo permanece preso por hábitos que contradizem a vontade de Deus. A restauração começa com a rendição. Romanos 12, versículo 1, declara com clareza: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo não significa apenas abster-se do pecado visível, mas também submeter cada aspecto físico à autoridade do Espírito. No cotidiano, onde se decide o que entra no corpo, reflete-se o que verdadeiramente governa a alma. É ali que começa o processo de restauração. Não é simplesmente deixar de consumir certos alimentos. É reconhecer que lugar eles ocuparam, se foram instrumentos de controle, se usurparam a função de consolo, se substituíram a paz do espírito por prazer momentâneo. Eles devem ser desalojados do trono que não lhes pertence. A liberdade não se manifesta na ausência de luta, mas na presença de domínio. E esse domínio não é humano, é espiritual. Quando o crente permite que o Espírito Santo guie até mesmo suas decisões alimentares, seu corpo se torna uma extensão da obediência. Não se trata de viver sob leis humanas, mas de caminhar sob convicções celestiais. A restauração implica limpeza, mas também realinhamento. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, somos exortados: Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O chamado é para aperfeiçoar a santidade, e isso requer uma transformação completa, não parcial. O corpo, como instrumento de obediência, deve ser tratado com reverência, não com indulgência. Restaurar o templo significa tomar autoridade sobre o que antes dominava, significa restabelecer a ordem que Deus projetou, onde o espírito governa, a mente discerne e o corpo obedece. Nessa ordem, há poder. Nessa ordem, há revelação. Nessa ordem, experimenta-se a comunhão que foi quebrada pelo desordenamento. Não basta orar, é necessário agir com decisão. Não basta conhecer a verdade, é necessário sujeitar-se a ela. João 8, versículos 31 e 32, deixa claro: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, mas somente quando é obedecida. O inimigo não teme o conhecimento teórico, ele teme a obediência prática. Porque onde há obediência, há glória. Onde há entrega, há respaldo. E quando um crente decide consagrar até mesmo sua alimentação, sua vida inteira se alinha com o reino. Esse ato, embora pareça pequeno, tem um eco eterno, porque é ali, no oculto, que se forjam as vitórias visíveis. É ali, na escolha diária, que se manifesta o verdadeiro senhorio de Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 31, resume com contundência: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A restauração do templo é o começo de uma vida de clareza, força e direção. Não se ganha apenas saúde, recupera-se visão. Não se quebra apenas uma corrente, recupera-se a sensibilidade espiritual. Porque quando o corpo se submete, o espírito se eleva. E quando o crente vive nessa integridade, toda a sua vida se torna uma oferta viva, santa e agradável ao Senhor. O que você ouviu
não é apenas um chamado para mudar o que come, é um chamado para recuperar o governo espiritual sobre seu corpo, sua mente e seu entorno. Esta mensagem não trata apenas de alimentos, trata de autoridade. Quem tem a última palavra sobre suas decisões mais cotidianas? O que está em jogo não é sua dieta, é sua posição como filho de Deus, capacitado para viver com domínio, sobriedade e propósito. Porque cada vez que você decide conscientemente viver sob o Espírito e não sob o impulso, está exercendo a realeza que o céu te concedeu. Você não foi projetado para ser guiado pelo paladar, mas pela palavra. O inimigo compreendeu algo que muitos crentes ainda não entenderam. Uma mente saciada pela carne é uma mente que não discerne as coisas do Espírito. Por isso, ele ataca onde parece que ninguém está olhando, porque sabe que ali se constroem fortalezas. Mas hoje, com esse conhecimento, você pode romper esse ciclo. Você pode traçar uma nova linha, não apenas do que deixará de consumir, mas do que começará a declarar com suas escolhas diárias. Que seu corpo não será mais campo de domínio de ninguém além do Espírito de Deus. Ouvir a mensagem "Pare de comer estes 3 alimentos", Satanás usa eles para te controlar. Foi como abrir uma cortina que revelava uma verdade escondida em minha própria vida. Como brasileiros, somos um povo apaixonado, vibrante, que celebra a vida com comida, música e comunhão. Mas, ao mergulhar nas palavras inspiradas desta pregação, percebi que o que colocamos em nossa mesa vai muito além de sustento físico. É uma batalha espiritual que toca a essência de quem somos diante de Deus. A revelação de que o inimigo pode usar algo tão cotidiano quanto o alimento para criar correntes invisíveis mexeu profundamente comigo. Quantas vezes comi por impulso, por ansiedade ou simplesmente porque todo mundo faz? Quantas vezes justifiquei um hábito sem perceber que ele estava roubando minha clareza espiritual? A Escritura em 1 Coríntios 6,19 me confrontou. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Meu corpo é um templo, mas será que o tenho tratado como tal? Essa mensagem me desafiou a olhar para o prato com os olhos do Espírito, a questionar o que entra em mim e a reconhecer que cada escolha alimentar é também uma escolha espiritual. A primeira lição que tirei foi sobre o domínio próprio, um fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22 a 23. No Brasil, onde a comida é uma expressão de afeto e celebração, é fácil cair na armadilha de comer por emoção, seja na feijoada em família ou no doce que consola após um dia difícil. Mas a pregação me fez entender que quando o apetite governa, o espírito perde espaço. O açúcar, destacado como uma ferramenta de manipulação, não é apenas um ingrediente. É um símbolo de como o inimigo transforma prazeres em prisões. Lembro-me de momentos em que busquei alívio em doces, sem perceber que estava alimentando uma dependência que nublava minha mente e enfraquecia minha oração. A advertência de Romanos 8:13. Se vocês viverem segundo a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer as obras da carne, viverão. Ressoou como um chamado à ação. Aplicar isso na minha vida significa dizer não aos impulsos e sim à disciplina, escolhendo alimentos que honrem o templo que Deus me deu. Outra lição poderosa foi o discernimento espiritual. No contexto brasileiro, onde tradições culturais e espirituais muitas vezes se misturam, a mensagem sobre alimentos com origens espiritualmente impuras me fez refletir. Em 1 Coríntios 10:20, Paulo alerta: o que os gentios sacrificam, sacrificam a demônios e não a Deus. Quantos produtos consumimos sem questionar sua procedência? No Brasil, com nossa riqueza cultural,
É comum adotarmos práticas sem analisar suas raízes. A pregação me ensinou a orar antes de comer, não como um ritual vazio, mas como um ato de submissão, pedindo a Deus que revele o que pode estar contaminando meu corpo e espírito. Aplico isso agora examinando não apenas os rótulos, mas o impacto espiritual do que consumo, buscando viver a exortação de 1 Tessalonicenses 5:21 a 22. Examinai tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. A mensagem também me confrontou com a realidade da gula, um pecado que raramente discutimos, mas que, como Filipenses 3:21 adverte, faz do ventre um Deus. No Brasil, onde a comida é tão central em nossas celebrações, a gula pode se disfarçar de normalidade. Quantas vezes comi além do necessário, buscando preencher um vazio que só Deus pode satisfazer? A lição aqui é clara. O alimento deve ser uma bênção, não um ídolo. Aplico isso praticando o jejum intencional, não apenas como disciplina, mas como um ato de guerra espiritual, conforme Isaías 58:6 ensina. Soltar as cadeias da injustiça, desatar os jugos da opressão. Jejuar me ajuda a realinhar meu coração, a ouvir a voz de Deus com mais clareza e a quebrar as correntes que me prendem. Por fim, a pregação me ensinou sobre a liberdade que vem da obediência. João 8:36 promete: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No Brasil, onde amamos a liberdade de expressão e de viver, essa mensagem ressoa profundamente. Ser livre não é fazer o que quero, mas viver sob o governo do Espírito. Aplico isso tomando decisões conscientes, desde evitar alimentos que me escravizam até consagrar cada refeição a Deus. Minha vida mudou quando comecei a ver a comida não como um fim, mas como um meio para glorificar a Deus. Como 1 Coríntios 10:31 exorta: Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Essa transformação trouxe clareza espiritual, paz interior e uma comunhão mais profunda com o Senhor. Essa mensagem não é apenas sobre comida, é sobre quem governa nossa vida. No Brasil, onde a fé é vibrante, somos chamados a viver com intencionalidade, a honrar a Deus até nas escolhas mais simples. Cada refeição é uma oportunidade de declarar: Senhor, Tu és o meu sustento. Que possamos, como brasileiros apaixonados por Deus, transformar nossos hábitos em atos de adoração, nossas mesas em altares e nossos corações em templos puros para o Espírito Santo. Se essa mensagem tocou seu coração, clique no like agora e deixe um amém nos comentários para declarar sua vitória espiritual. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade libertadora e se inscreva no canal para não perder as próximas revelações. Fique até o final, pois há uma surpresa que vai abençoar sua vida. Vamos juntos fazer tudo para a glória de Deus.